Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre ferramentas de IA que nos ajudam como programadores no nosso dia a dia, que geram código, que refatoram, fazem nossos trabalhos como deve, né? E hoje então a gente vai falar sobre algumas IDEs, extensões, que estão aí entrando cada dia mais no fluxo de trabalho dos desenvolvedores. A gente vem para trazer bons exemplos, experiências, utilizando essas ferramentas. Então hoje a gente vai comparar Cursor, principalmente, né, com o GitHub Copilot. São duas ferramentas que a gente tem testado bastante aqui na DTI, mas também vamos falar um pouquinho de Windsurf, Tray, Klein, outras ferramentas aí que estão surgindo, a gente vai falar um pouquinho também. E para isso, estamos aqui com o Ângelo, como sempre, o meu companheiro de bancada. E aí, Ângelo? E aí, Fernandinha, estamos aqui de novo para esse desafio de falar de ferramenta, correndo o risco de, quando o episódio for lançado, a gente já estar deprecated, né? Hoje, 5 de maio, essa é a nossa opinião. E para falar sobre isso, estamos aqui com dois entusiastas desse mundo das ferramentas. Estamos aqui com o Francis, que é arquiteto aqui na DTI. E aí, Francis, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal. Tô bem animado para essa conversa. A gente sabe que tem muita coisa nova vindo aí, que tá tudo sempre mudando, mas vamos para cima, tem muita coisa pra gente discutir aqui hoje. Exatamente. Também estamos aqui com a Júlia, que também é dev aqui na DTI. E aí, Júlia, como que você tá? E aí, Fernandinha, tô bem. E aí, pessoal, tô muito animado para falar sobre essas ferramentas que eu também adoro. E continuando também, que a minha opinião é de hoje, 5 de maio. Exato, né? Isso é muito doido a gente falando isso. Gente, é tanta mudança que a gente tá vendo, né? E às vezes eu fico tão feliz de estar participando disso, que daqui a um tempo, sei lá, né? A gente vai falar assim, nossa, você acredita que eu vi o Copilot sendo lançado? Eu lembro, primeira vez que eu usei o Cursor, sabe? Assim, é muito legal isso. E de fato, assim, né, gente, o Copilot, dessas ferramentas que hoje a gente vai conversar, talvez é a mais antiga de todas. Acho que ela foi lançada em 2021, até antes do ChatGPT bombar, né? Que o ChatGPT bombou em novembro de 22, né? Que realmente bombou mesmo, né? E furou a bolha ali em 23. Mas o Copilot existe, né? Como uma ferramenta de auxiliar para desenvolvedores desde 2021. Mas é claro que, assim como as outras, né? É uma ferramenta que vem também evoluindo muito. E o Copilot, né? Rapidinho antes de falar do Cursor, o Copilot, ele é uma extensão que você consegue utilizar em diversas IDEs, né? Se você gosta do seu Visual Studio, você consegue utilizar o Copilot no Visual Studio. Você consegue utilizar no JetBrains. Você consegue utilizar em várias outras IDEs que suportam essa extensão, né? Já o Cursor, por exemplo, né? Que veio aí tentando e realmente conseguindo, né? Ultrapassar os limites aí do Copilot, ele já é uma IDE completa. Ele é um fork do VS Code. Então ele é construído em cima do VS Code, mas é uma IDE separada mesmo. E já é uma IDE que foi criada meio com esse conceito de AI first, que é de ser criada para ser utilizada realmente com um assistente de IA, né? Então já é realmente, assim, uma ideia pensada com esse princípio, né? E o Windsurf, que foi lançado em 24, que é o mais recente de todos, né? No final de 24, que também é uma ideia completa, também é um fork do VS Code e também tem essas características aí de ser uma ideia agêntica, assim como o Cursor, e foi lançado pela Codium. E é um novato aí nesse páreo. E aí a gente tem outras também, enfim, que a gente vai falando aí, a gente vai falando durante o episódio. Mas queria primeiro que a gente falasse um pouquinho aí do que vocês têm achado, o que vocês viram, enfim, dessas ferramentas. Vamos começar a falar alguns exemplos, algumas coisas aí do que vocês têm visto. Então, galera, nos dias atuais, nos últimos anos, na verdade, né, a gente tem visto cada vez mais a evolução dessas ferramentas, né, de IA, com foco em ajudar os desenvolvedores a ter mais performance, né, a aumentar a qualidade, etc. E, assim, saiu de um simples assistente, né, que autocompletava o código ali, o que estava sendo descrito no momento, e hoje eles são verdadeiros copilotos, né, eles estão ali do lado do desenvolvedor, eles oferecem ideias de como criar um código melhor, eles trazem algumas boas práticas. Hoje em dia eles até revisam, né, e sugerem refatorações do código. Então acho que é um assunto muito importante para a gente trazer para os dias atuais, dado que essa evolução está constante e que a gente está vivendo aquele momento que a gente chama de transição, né? Novas ferramentas estão surgindo a todo momento e é muito importante para o desenvolvedor estar sempre se atualizando e também conseguir incorporar isso no dia a dia dele sem que isso afete negativamente, né, a carreira dele, ele conseguir aproveitar, né, o uso das ferramentas para elevar seu conhecimento técnico, né, não ser tão dependente da ferramenta, mas assim, conseguir fazer com que a ferramenta traga produtividade, traga um ganho ali reduza a curva de aprendizado, né, em determinadas tecnologias. Então acho que estou muito animado pra gente trocar essa ideia aqui hoje. Você falou um negócio que eu li um artigo, tava lendo um artigo hoje mesmo, assim, e aí a pessoa falou um negócio no artigo que eu gostei, uma frase simples, mas que falou assim: desenvolvedores sêniores hoje, eles não têm
têm mais que estar preocupados se eles vão ou não utilizar alguma ferramenta de aceleração, de codificação com IA. Mas eles têm que estar preocupados em como selecionar a melhor ferramenta para o caso de uso deles. E eu acho que é sobre como que a gente seleciona qual a ferramenta melhor. E claro, essas ferramentas elas vão se auto-equiparando o tempo inteiro. Uma lança uma feature, a outra vai correr atrás para lançar a feature semelhante. E aí elas estão, e essa corrida, ela é saudável até, sabe, para o mercado de tecnologia. Porque a gente está vendo mesmo as ferramentas lançando cada vez mais coisas e se tornando cada vez o código, né, se tornando a produção de código cada vez mais simplificada mesmo para o desenvolvedor. Eu acho que isso é uma oportunidade incrível para os desenvolvedores saírem daquela parte ali mais manual, de apenas transcrever o código, né, bolar um bom algoritmo, etc. E vá para uma área, né, do desenvolvimento em que ele consiga explorar mais a criatividade, consiga explorar mais a inovação, conseguir colocar o ser humano ali onde ele realmente foi feito para brilhar, né, que é a parte da criatividade, a parte do pensamento crítico, da ética e etc. Puxar nessa parte que ele disse da criatividade, que eu tô vendo, pelo menos assim, das pessoas que estão perto de mim, que elas estão nesse momento que a geração de código tá ficando mais fácil, mais simples, assim, bolar o algoritmo, focando muito mais em, por exemplo, documentar as coisas muito bonitinhas para ser bem claro pro que o agente vai fazer, qualquer ferramenta que você vai usar, e realmente pensar mais nessa parte criativa, em modelagem das coisas, do que só focar no código. Então, eu tô vendo muito essa parte também. Eu tava pensando no negócio, tava até conversando com uma pessoa aqui, né? Todo dia, todo episódio eu menciono o nome do Arthur aqui no Entre Chaves. É foda que a gente troca bastante ideia aqui. E ele é o maior contribuidor que não vem aqui no Entre Chaves conversar com a gente. Mas enfim, tava conversando então e a gente tava discutindo sobre quão importante às vezes é de criar boas práticas, até workflows, ou como que é importante o time meio que estabelecer certas regras de como ele vai operar para otimizar a geração de código dele com alguma dessas ferramentas, sabe assim? Igual a Júlia falou assim, às vezes em vez de codificar, me preocupar tanto com a codificação, eu vou me preocupar muito mais com a escrita da história. Então, talvez se eu tiver uma padronização de como que eu escrevo a minha história, ou uma padronização de como que as minhas coisas estão bem descritas lá no meu Azure, ou lá no meu Figma, ou lá não sei aonde mais que eu vou utilizar, se eu conseguir padronizar isso, talvez a minha geração de código vai ser muito melhor. E aí entra num outro negócio que é justamente isso, assim, né? Como que eu crio boas práticas, que eu crio workflows que fazem com que a minha geração de código fique facilitada mesmo. É uma mudança mesmo de pensamento, né? É legal isso. Pra gente, uma discussão também sobre a mudança, que a gente já até discutiu isso em outros episódios também, né? A mudança que a gente tem de processo, de equipe, do tipo do trabalho desenvolvedor. O trabalho que o desenvolvedor faz hoje já é diferente, sabe? Pensando assim, quando eu comecei no mercado de trabalho, foi mais ou menos 2010, 2011 por ali, o trabalho que o desenvolvedor tinha é completamente diferente do trabalho que a gente faz hoje, sabe? A gente tem muito mais ferramenta, muito mais tecnologia. Fato que tem muitas vantagens sobre isso. E vocês estavam comentando aí sobre o fato da gente estar vivendo essa revolução, né? Daqui uns anos a gente vai falar, eu tava lá quando nasceu o Copilot, eu tava lá quando nasceu o cursor e tal. Mas, cara, viver essa fase é uma loucura também, porque a gente fica sem saber o que estudar, pra onde que a gente vai direcionar o esforço agora? Tipo, eu tenho que aprender mais sobre a LLM, eu tenho que aprender mais sobre a ferramenta que usa a LLM, eu tenho que aprender mais sobre como fazer um bom prompt, onde que eu tenho que direcionar meu esforço, sabe? Então, às vezes eu fico muito perdido nisso, e é que a gente gravando todos esses episódios pro Entre Chaves, né? A gente fala sobre os últimos lançamentos dos últimos LLMs, a gente fala sobre ferramenta, cara, é uma loucura, minha cabeça fica assim, sabe? E é muito legal, né? Aquele dilema do conhecimento, né? De que quando você não sabe nada, você tá confortável que você não sabe nada. Aí você fica achando, não, eu tô super sabendo, só que você não sabe nada. Aí quando você começa a estudar, aí você vê que você não sabia nada. E aí você vê que você continua sem saber nada. E que tem muito mais coisa pra você estudar. E aí você fica louco. Aí você acha que você não sabe nada mesmo. Aí depois que você volta a falar, não, peraí, agora talvez eu tô sabendo um pouquinho. Mas é esse dilema mesmo, assim. E eu me sinto totalmente assim também. Onde que eu vou colocar os meus esforços, né? E aí, eu queria saber assim, já que a gente direcionou algum esforço aqui pra, acho que principalmente o Cursor e o Copilot, né? Queria saber dos nossos convidados aí, Júlia e Francis, o que foi a coisa mais legal, assim, que vocês já fizeram, que vocês realmente aproveitaram a ferramenta? Um exemplo, assim, né? Eu baixei aqui o Tray, não sei a pronúncia correta, baixei ele aqui e tinha uma sugestão de prompt lá pra mim, cria o jogo da cobrinha aí. Eu cliquei lá e ele criou pra mim o jogo da cobrinha, mas daqui a pouco eu posso até falar um pouco mais sobre isso, porque eu testei o mesmo prompt em outras ferramentas. Mas assim, isso foi o mais legal que eu fiz. Aproveitei um prompt que já estava pronto e criei o jogo da cobrinha. Queria saber de
vocês, assim, se vocês já fizeram algum projeto mais real, até onde vocês já foram para testar os limites aí dessas ferramentas. Assim que eu soube, né, do cursor e tal, do potencial da ferramenta, a gente viu em diversos cases aqui internos mesmo da DTI sobre, a gente tem aqui uma pesquisa que a gente faz com os nossos times para poder medir o nível, né, de adesão deles ao nosso padrão de qualidade que a gente tem aqui interno. Então esse padrão ele é um conjunto ali de pré-requisitos, né, que um time precisa ter para ele ter uma boa esteira de desenvolvimento, para ele ter uma boa qualidade, né, não reduzir o estoque, enfim, uma boa operação do time. E um desses cases foi justamente na tribo, tá? Não foi eu que percursou, talvez foi o Arthur, né, que tava lá, que ele tá sempre bem mencionado no episódio. Mas assim, havia necessidade da gente trazer alguém de dados para conseguir montar visões, né, sobre os resultados desses questionários. E assim, foi incrível o potencial que o cursor teve de, a partir de um Excel com esses dados, ele montar uma visão completa, montando gráficos ali em relação a como os times estão, trazendo ali uma visão estatística mesmo, né, de percentuais, etc. E assim, no nível de você poder colocar filtros dentro da solução, assim, foi um case que assim, era uma dificuldade nossa, né, a gente não tinha um pessoal para conseguir fazer isso, e a ferramenta, né, em questão de horas ali, ela resolveu, sabe, essa necessidade. Ela criou ali uma aplicação em React, se eu não me engano, né, que trazia ali um front-end com a possibilidade de a gente cruzar, né, listando esses dados e dando a possibilidade da gente fazer ali alguns filtros e comparando os times. Então, tipo assim, de alguns cases que a gente poderia trazer, esse é um dos que mais me surpreenderam, né, o que fez eu partir para baixar a ferramenta, começar a testar e etc. Claro, né, eu não tinha, né, nos meus projetos pessoais lá, eu não tinha nenhum case tão incrível igual esse. Mas eu fui explorando a ferramenta. Então, assim, baixei, aí uma prima lá tava falando assim, que eu queria uma landing page, não sei o que. Eu tô assim, você queria? Fala o seguinte, me manda aí um exemplo aí que eu vou testar. Vou ver se essa ferramenta aqui consegue fazer mesmo. Até citando um pouco das features, né, o cursor, você consegue passar para ele um link web, que ele consegue ir lá, consultar a página, etc. Você consegue fazer também passando o Figma, enfim, tem outras formas de você fazer isso também, mas você passa ali um exemplo, você solicita ali as alterações que você precisa fazer e ele vai criando para você todo o front-end. Então, assim, foi feito uma aplicação em Angular, foi listando ali tudo que a gente precisava, a head page, a página de contato, enfim, navegável, responsivo, que eu testei também em relação ao acesso no celular e o acesso web. E assim, claro que ele não fez do zero algo perfeito, mas ele deu um startup incrível. Mas eu não entendi, nesse exemplo já tinha um site que você se inspirou? Sim, o site de inspiração. Ah, tá. Quero um site parecido com esse aqui. Quero um site parecido com esse, mas eu quero esses dados, eu quero mudar a cor desse ponto aqui, eu queria que aparecesse um botão flutuante que disparasse uma mensagem via WhatsApp, enfim. Inclusive, um outro ponto que eu achei muito positivo é o conhecimento que ele tem em relação à infraestrutura. Esse site que a gente pegou, a gente criou ele para hospedar ele no Static Web App, né, da Azure, que tem lá um plano free, né, dependendo do tamanho do site. E aí, através dessa infra, né, você gera lá um token e tal, você conversando com o cursor, ele criou um arquivo .bat lá, enfim, não lembro a extensão, mas já com os dados automatizando o processo de deploy. Então, ele meio que identificou que era um Static Web App, identificou que existia uma CLI específica que facilitava o processo de deploy do Static Web App, criou lá uma automação, e aí toda vez que eu precisasse republicar esse site para cada alteração que eu fizesse, era só eu falar para ele, cursor, publique o site. Ele já tinha o arquivo, ele já tinha lá as configurações dentro do arquivo para publicar, e ele fazia a publicação em coisa de 5 segundos. É incrível o potencial que a ferramenta tem. Claro, o primeiro deploy apareceu uma janela em branco, então exige ali algum conhecimento do desenvolvedor. Por exemplo, você vai lá, inspeciona a tela, identifica quais são os erros ali no console, né? Front-end nunca foi minha especialidade, então assim, foi interessante o que eu consegui fazer assim do zero também. Então assim, identifiquei lá que existia eu não consegui carregar algumas imagens, alguns estilos de CSS ele não tinha carregado, e aí eu voltei pro cursor, falei, cursor, a tela tá em branco, não tá carregando, identifiquei que esses scripts não foram carregados, preciso que você corrija. O que ele fez? Ele age como se fosse um desenvolvedor mesmo. Ele fala, não tá funcionando, deixa eu verificar a parte de build. Existe um arquivo de configuração que você fala quais são os estilos que você tem que carregar, enfim. Ele pegou, identificou que esses estilos não estavam adicionados, corrigiu o arquivo de configuração, no próximo deploy funcionou perfeitamente. É uma coisa que eu acho incrível no cursor, nas minhas experiências que eu tive com ele, é de fato o modo agente deles, né? Que agora o Copilot
Copilot tá lançando, acho que eles lançaram recentemente, eles já estavam no VS Code, naquele Insider lá, eles já tinham, mas acho que agora já tá em Public Preview, se eu não me engano, podemos conferir essa informação. Mas agora também o Copilot tá atrás dessa parte de agente, né? Mas o modo de agente do Cursor eu acho sensacional, que é isso. Só pra todo mundo, né, tá na mesma página, acho que a gente já falou muito sobre isso aqui no Entre Chaves. Mas esse modo de agente é quando a própria IDE, né, ela tem autonomia de editar os seus próprios arquivos e meio que fazer o fluxo proativamente da sua modificação. Então você pede pra ele fazer, né, sei lá, refatório esse pedaço de código. Ou, sei lá, está dando um bug no sistema, igual esse exemplo que você deu, né? Ah, eu tô com esse bug aqui no sistema. Aí ele vai lá, altera o seu código, ele meio que testa, de alguma forma ele olha e fala assim, essa modificação que eu fiz não funcionou, vou tentar outra. Aí ele faz, e ele fica fazendo isso e faz várias verificações de reforço, né, pra ver se a modificação que ele fez foi suficiente pra resolver o seu problema. E aí eu acho muito legal isso que ele faz, desse jeito agêntico, né, e usando pra mim, agora na minha experiência, o Cloud 3.7, que todo mundo que ouve Entre Chaves já sabe que eu sou uma baba-ovo, né, do Cloud 3.7 Sonnet, do Extended Thinking, usando ele, então, essa duplinha, pra mim, assim, nossa, fica bom demais. Que aí ele vai mesmo mudando e ele consegue fazer coisas que, na minha visão, impressionantes mesmo. Tipo, esses exemplos que você deu. Mas só puxando né, a gente veio para trazer conhecimento sobre outras ferramentas também, né? E aí, dentro desse ponto sobre o que a ferramenta oferece, sobre ser uma ferramenta agêntica, etc., a gente tem o Windsurf, que é um outro exemplo que a gente queria trazer para discussão, que ele vem com a proposta de ter essa interface com o usuário mais fluida e bem parecido com... De um lado, a gente tem o Cursor com o Composer, que é o agente, né? E o Windsurf, ele tem o Cascade. São duas ideias ali que, em teoria, foram feitas com base no Visual Code. E, assim, as duas vêm com essa proposta, tem a parte do agente que auxilia, e a diferença entre as duas está mais ali no quão customizável é. Pelo que eu vi de reviews e pelo que a comunidade tem comentado, o Windsurf tá vindo para ser mais fluido, e em outra contrapartida, o Cursor, ele é mais personalizável, mais customizável, né? Então ele oferece, para um desenvolvedor mais sênior, ele oferece customizações adicionais que fazem com que ele saia na frente do Windsurf. Mas assim, são ferramentas bem parecidas. Estão vindo com esse modelo da gente, né? Mas conta aí, Júlia, então, para nós, o seu exemplo. Meu exemplo é muito relacionado a essa do agente, que eu mexo com o Copilot faz muito tempo, desde que eu entrei na DTI, e como eu tô no mesmo time, eu mexo com o mesmo projeto desde o começo, praticamente. Então eu testei nele com o Copilot e o Cursor. E uma coisa que eu sempre faço é que a gente tem uma integração de 3 repositórios, que é Web, API e Mobile. E eles são muito bem integrados, só que eu senti uma dificuldade do Copilot muito maior de entender essa integração, e o Cursor já pegou isso muito rápido. E eu sinto que o Cursor, além de... ele precisa muito menos de contexto, por mais que ele tenha um contexto já da Codebase. O Copilot tem... eu sinto que você precisa explicar muito mais algumas coisas que o Cursor já pega, sim. E também teve um momento que eu queria, por exemplo, no nosso mobile, a gente tinha um modalzinho para mostrar as atualizações. E no web a gente queria implementar igual. Aí eu botei lá os 2 repositórios no Cursor e falei, implementa no web o modal que tem no mobile. E ele fez assim, super rápido. Ele fez isso que a Fernandinha comentou não deu certo, ele vai lá e refaz. Ficou assim, parecidíssimo, ficou funcional. Só umas coisas do design mesmo, que eu tive que dar uma arrumada, mas assim, eu acho essa habilidade dele de pegar o contexto geral de um projeto muito melhor do que o Copilot. Boa, Júlia. Eu achei muito interessante esse exemplo, e aí eu já ia fazer uma outra pergunta. Você comentou que ele criou, e ele seguiu o padrão da aplicação? Ele foi inteligente o suficiente para observar as variáveis, enfim, os estilos? Ele seguiu certinho? Seguiu, ele já fez o máximo para, pegar os estilos que já estavam implementados, classes que já estavam implementadas, e ele faz muito mais, assim, alterar o mínimo possível de como o projeto já tá, só implementar o máximo do que já existe e fazer o que a gente pede. Eu não esperava menos que isso, porque até o Copilot, né, a Júlia, claramente ele falou que o Cursor tá melhor do que o Copilot, né, a gente já viu a preferência dela, e eu uso o Copilot há um tempinho bom já aqui também, e o Copilot, ele consegue pegar bem esse contexto, igual o Francis perguntou aí, né, consegue pegar bem o contexto de quais são os padrões do projeto, como que a galera tá declarando os nomes dos métodos, das variáveis, ele consegue sugerir coisas muito parecidas, assim, sabe, tipo, quando a gente fala de teste unitário, tem
tem 30 jeitos diferentes, assim, da gente declarar o nome do teste unitário, né? When, then, colocar com underline ou só camel case, enfim. Todas as vezes que eu usei o Copilot, ele pegou o projeto como estava já no projeto e usou os nomes, o padrão que já estava no projeto para fazer as coisas novas, sabe? Então o Copilot já faz isso de uma forma sensacional. O cursor, de acordo com os benchmarks e tal, ele faz melhor ainda, ele consegue pegar mais contexto ainda, né? Então eu acho que naturalmente ia acontecer isso que a Júlia falou e agora também. Vocês que usam mais o Copilot, né? Vocês já testaram o modo agêntico do Copilot? Sim, eu testei, inclusive eu tava testando ontem, que eu tô fazendo um trabalho da faculdade, que eles deram front e back pra gente, a gente tinha que integrar os dois. É um aplicativo meio de entrega, assim, a gente tinha que usar uma API de entrega e uma API de pagamento. Aí eu testei com o cursor e com o Copilot, os dois tiveram um resultado muito bom também, mas eu senti também o cursor tinha uma coisa que eu gostava mais nele, era que podia dar update de documentações e tal da internet, e o Copilot ele tá dando esse suporte agora também. Então eu coloquei lá a referência das duas APIs, mandei fazer e foi uma coisa tipo assim, super rápido e funcional, e o que não tá funcional você manda também, e ele é super rápido em captar onde tá o erro e eu gostei bastante. Se seu professor escutar o podcast, ele vai aceitar o trabalho mesmo assim ou ele vai te dar 0? Foi a intenção dele, vai ser testar. Esse é legal que você falou, foi a intenção dele que vocês testassem as ferramentas? Como é que foi? Sim. Conta um pouquinho pra nós, que eu tô curiosa mesmo de como que as universidades estão se reinventando também com esse tanto de ferramentas, né? Sim, meus professores, eles tentam ao máximo deixar aberto ao invés de proibir, né? Porque se proibir e falar assim, vocês têm que gerar o código e tal, todo mundo vai gerar o código na negócio e tal. Aí eles fazem o máximo de trabalhos, assim, que dão, tipo assim, a gente ainda precisa de algum esforço, mas usando algum auxílio. Então teve esse exemplo, a gente tem vários exemplos de gerar wireframe de acordo com o caso de uso e essas coisas. Eles dão várias ferramentas para gerar com IA. Então, meus professores estão usando bastante essa técnica de, tipo assim, usem para auxiliar ao invés de proibir. Afinal de contas, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, é assim que vai ser, né? Quem tá gerando código hoje sem IA, já tá muito atrasado, já tá perdendo pros concorrentes, já tá perdendo produtividade, enfim, a gente já tá dando vários exemplos aqui, trabalho de faculdade, mas você também já deu exemplos aí de código que você fez dentro da DTI. Esse exemplo aí que, pega o que tá no mobile e joga pro web, cara, sensacional isso, cara. Eu achei isso muito interessante. Mas no final dos seus testes aí, Júlia, você gostou mais do Copilot ou mais do cursor? Do cursor. Eu pendo muito mais pro cursor por causa do contexto, porque por mais que os dois estão muito bons igual o Copilot tá com a gente também, e não acho que tenha nenhuma feature que seja muito diferente, mas eu senti isso usando o cursor, que ele consegue pegar mais rápido o contexto geral, seja grande ou pequeno projeto, e também de achar o próprio erro. O Copilot, isso é uma coisa que eu não senti que tem, de fez alguma coisa e tá errado e ele saber mais ou menos já o que ele fez de errado, e às vezes algum erro que nem foi gerado por ele, mas pedir, tipo, tá dando erro isso aqui, igual o Francisco comentou da página em branco e tal, coisas assim, eu tive uma experiência melhor com o cursor. O Copilot, né, como a gente falou, né, o modo agêntico dele é bem recente. Antes ele tinha o modo ESC, né, que é o modo basicamente que você vai conversando via chat e ele simplesmente vai te dando as sugestões, mas você precisava pegar o que ele falava e colar no seu código, né, ou alguma coisa assim. Isso antes. E aí ele também começou a ter o modo edits, que você selecionava uma certa quantidade de arquivos e ele conseguia modificar esses arquivos, mas ele ainda não tinha uma proatividade de meio que alterar arquivos às vezes que não estavam tão diretamente relacionados, né? E agora o modo de agente que vem com todas essas features aí de alteração de coisas um pouco mais amplas, né? Enfim, né? O Copilot eu também usei já tem um tempo, eu gosto muito do cursor, mas o Copilot quando eu usei eu também achava muito bom também, principalmente o autocomplete dele e tal, mas enfim, eu também prefiro até então o cursor. Você comentou, Fernandinha, sobre essa característica, né, do Copilot e dessa evolução do agente, de como a implementação era feita no código, dado as perguntas. E assim, eu queria trazer um paralelo, né, assim, como isso funciona comparado também com o cursor e com o Windsurf. Pelo que eu tenho visto ali na comunidade, comecei a fazer alguns testes, é um pouco diferente. Quando você olha o cursor, né, à medida que você vai conversando com o agente, ele vai solicitando, né, que você aprove as alterações, e isso antes de você ver a alteração aplicada no código original. Já o Windsurf, você consegue ver a alteração já feita no código original, e a partir daí, se você não gostou da modificação e etc., você consegue dar um undo lá, um revert. Então assim, é um pouco, para quem tá escutando, né, entender um pouco das diferenças
diferenças. Mas é tão parecido, mas o que é diferente? Então a gente já consegue trazer esse tipo de diferenciação entre as ferramentas. O cursor, ele também tem um modo lá, que até já comentamos aqui, que é o modo YOLO dele, You Only Live Once, que ele também já faz as modificações direto. Só que nesse caso você não precisa nem aprovar. Só que você consegue fazer um revert também, e ele faz o revert muito bem, inclusive. Já usei algumas vezes, assim, não sei se vocês também têm essas experiências, mas eu tive uma que é, se eu peço muita coisa pro cursor fazer ao mesmo tempo, por exemplo, tava precisando de fazer um dashboard também, né, de uma planilha do Google. E aí eu conectei, né, fizemos a conexão lá da planilha do Google com ele e tal, e fui evoluindo o Dash. Aí teve uma hora que eu falei assim, eu tô querendo mudar isso, fazer essa feature nova, corrigir esse bug e pedir tudo ao mesmo tempo no prompt. Ele se perdeu completamente, assim, se perdeu completamente. Ele começou a deletar umas partes do código da cabeça dele, falava assim, não, isso aqui não tá servindo pra nada, vou deletar, e deletava. Aí falava assim, acho que esse código está duplicado, e deletava, e não tava. Assim, ele se perdeu real mesmo, quando eu pedi pra ele fazer muitas coisas. E aí, eu tava nesse modo YOLO, que eu tava testando, né, e aí eu fiz um revert lá, e ele começa a fazer uns backups de vez em quando, ele é até proativo nisso, né, ele cria, às vezes, uns arquivos de backup da aplicação, porque ele acha que ele vai fazer uma mudança muito grande, aí ele começa a criar uns arquivos de backup da cabeça dele. Mas enfim, aí eu fiz o revert e deu tudo certinho, assim, ele sem problema nenhum de reverter os comandos também. Mas só nesse modo. No modo normal, você tem que ir aprovando mudança a mudança, né? Exatamente. E é até interessante que, por exemplo, né, naquele case que eu tava comentando, da landing page, a princípio ele tinha colocado a imagem lá, hard-coded e etc. Eu comecei a falar, tá, tudo bem, mas quando eu for publicar, essa imagem não vai estar lá no servidor. Preciso que você realize as devidas configurações da imagem, e as imagens que eu quero anexar na landing page estão nessa pasta, nesse caminho. E passei a pasta com o caminho. Aí, o que eu achei interessante foi que ele sugeriu, beleza, então, neste caso eu preciso criar na aplicação uma pasta de assets lá, e ele foi trazendo os comandos para copiar e colar do próprio CMD do Windows. Então, falando um pouco sobre terminal também, ele recomenda para você quais são os comandos, terminais. Às vezes, quem está começando ainda não tem familiaridade com todas essas CLIs que existem. Então, assim, ele traz também essa facilidade de, você precisa fazer esse comando via terminal, o comando é esse aqui, e aí ele pede autorização para executar. Aí, uma vez que o desenvolvedor ali aprova, a alteração é feita, e se tiver algum problema, ele tenta identificar a falha. Então, assim, ele é bem proativo, igual a Fernandinha comentou. Então, dá super certo. Quando você vai orientando ele consegue chegar no lugar. Então, eu também experienciei esse ponto de solicitar algo muito grande e deu super errado, mas assim, visitando a página do cursor, ele recomenda. A ideia é que você dê comandos mais claros e que você, dado um escopo muito grande de alterações, você faça de forma gradual. Aí, quando eu fiz gradual, funcionou super bem. É igual quando a gente fala pro desenvolvedor quebrar a história, né? Tá vendo? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque a gente tá falando muito aqui sobre, a gente falou sobre o cursor, o Copilot, o Try e o Windsurf. E a gente falou bastante das ferramentas e pouco dos modelos. Eu acho que essa é a intenção mesmo. Mas eu queria pegar a percepção de vocês sobre o quanto que o modelo é importante nesse processo. Vocês acham que todas essas comparações que a gente está fazendo, o cursor está se saindo melhor porque talvez ele tenha usado um modelo melhor, ou está todo mundo usando o mesmo modelo, só que o cursor sabe usar melhor esse modelo, ele tem uma engenharia de prompt cabulosa ali por trás, ele está usando melhor esse modelo. O que vocês acham que é o fato ali no final das contas? O que está por trás dessa inteligência? Em relação ao uso dos modelos, né, dentro da IA, assim, até nos comparativos que a gente tem visto, a ideia é que o resultado tem sido muito parecido. Quando você solicita algo para o cursor e quando você solicita algo para o Windsurf, por exemplo, geralmente o resultado, em termos de qualidade, é bem parecido. E o que a gente tem de diferença entre as duas implementações diz mais sobre a aleatoriedade do uso dos modelos, né, que nem sempre a resposta vai ser a mesma, diz mais sobre isso do que sobre a performance da aplicação. Então eu tenho entendido que para esses cenários, né, em que a gente testou e etc., não tenho visto diferenças explícitas ali no resultado, não daria o crédito para a IDE, né, para o cursor ou para o Windsurf. Eu acho que a carga está mais no modelo mesmo. Eu tenho dúvida, viu, Francis? Eu acho que tem uma parte aí da IDE que faz muita diferença, que é, principalmente assim, eu li já tem um tempinho, tá? Talvez o Copilot até tenha mudado isso, mas a minha sensação é que o Copilot, e eu li um pouco sobre isso também, que ele tentava otimizar ao máximo
o contexto que ele mandava pro modelo, né? Justamente porque é isso que a quantidade de tokens, né, que manda o custo dele. Então, que ele tentava otimizar ao máximo essa quantidade. E que isso fazia com que talvez o contexto fosse um pouco mais reduzido do que, por exemplo, do cursor. E o cursor, ele mandava mais contexto mesmo, o que fazia com que o modelo respondia melhor, mais assertivo, porque afinal ele tinha mais contexto. E isso eu acho que faz total sentido, até se a gente olhar pro preço das duas ferramentas. Porque o Copilot, ele custa $19, o business, por exemplo, dele. O cursor custa 40, é o dobro. Então, assim, eu acredito realmente que o Copilot deve fazer uma grande otimização do que ele manda. E o cursor, ele deve fazer uma otimização menor. Ele deve fazer também. Ainda mais agora que ele também lançou... O Copilot acho que também tá indo por esse caminho. Mas ele também lançou um negócio que é tipo assim, um max lá. Porque se você usar mais do que o limite, você consegue comprar créditos extras. Mas, poxa, já é $40 pro usuário por mês na licença business que eles têm. É caro pra caramba. Então é o dobro do Copilot. E aí eu fico pensando que deve ser isso. O quanto de contexto que eles estão dispostos a compartilhar. O que faz, pra mim, a tendência é que as respostas do cursor sejam melhores do que do Copilot, mesmo você selecionando o mesmo modelo. Vou até comentar um pouco que a comparação que eu fiz era mais em relação cursor windsurf. E de fato eu não tinha pegado esse contexto. Tá bem interessante a conversa por causa disso. A gente vai agregando. E aí até trazendo mais informação também sobre esse comparativo entre preços, né? Tipo assim, hoje o cursor ele tá ali por volta de $20. É, na licença individual acho que é 20, mas o business é 40. O windsurf ele tá 15, o individual. E ali existem várias discussões ali sobre qual tem mais custo-benefício, né? Dado que um é $5 mais barato que o outro. E aí a diferença tá muito na precificação. O cursor, hoje, ele contabiliza as requests lá, eu acho que são 500, o limite é 500 requests performáticas, vamos dizer assim, né? Que você bate e já vem a resposta. E após isso, né? Após estourar o limite, ele passa ali a ter respostas ilimitadas, né? Mas mais lenta. Foi igual a internet, né? Exatamente. Você comprava lá. Estourou a banda, a resposta é mais lenta. Mas ainda assim é feito com base nos modelos que ele oferece. Enquanto, em contrapartida, não sei se hoje já mudou, igual a gente tá conversando. Mas pelo que eu tenho lido, o windsurf, por outro lado, né? O limite dele, se eu não me engano, é 300, 500 a 300 ali. Mas quando estoura, ele para de utilizar os modelos, né? Que estão oferecidos lá e começa a utilizar um modelo, eu acho que é Basic Cascade, que chama, que é um modelo próprio do windsurf. Você, Júlia, qual a sua percepção desse tema? Eu puxo muito o saco do cursor, principalmente por causa do contexto, porque eu senti isso bastante. Eu não senti tanta diferença, por exemplo, no projeto pequeno que eu comentei e que eu testei os dois, e também coisas do começo, assim, mas quando tem um contexto maior mesmo, igual eu comentei do projeto que tinha os 3 repositórios, eu senti muito essa diferença mesmo de absorção do contexto. Eu não sabia que o Copilot otimizava mais assim, mas provavelmente é por causa disso. Então, eu sou cursor fã. Time cursor, né? Mas isso também, assim, né? Essa análise de custo, ela também é super relevante, né? Porque às vezes, dependendo do meu caso de uso, eu não preciso, às vezes, de ter uma grande ferramenta que vai analisar todo. Cara, às vezes eu tô trabalhando num projeto pequeno que o Copilot já é suficiente. E aí, às vezes, esse custo a mais, né? A gente tá falando na licença individual, que é de $10 para $20, ou na licença business, que é de 20 para 40, às vezes não vale a pena mesmo você pagar essa diferença por mês, porque o resultado vai ser muito semelhante. E dependendo do seu contexto, poxa, vale? Porque aí, às vezes, eu tô trabalhando com projetos maiores, não sei o quê, e aí, às vezes, vai valer a pena. Já fica aí uma sugestão de feature pro cursor, pra essa galera aí. Talvez a gente possa colocar lá uma configuração onde a gente fala qual que é o nível de otimização que a gente tem que ter do contexto, sabe? E se você tem um nível de otimização limitado ali, na verdade, um nível de otimização de contexto maior, que traria menos contexto pro modelo, você pode cobrar mais barato. E aí você pode deixar, olha, já tô dando uma ideia de negócio aqui pro cursor. Você deixa que o usuário use 5 contexto estendido por mês para o usuário testar e ver que é legal, para ver se ele vai querer a próxima licença ou não, enfim. Mas pode ser uma opção interessante que as ideias podem trazer para as próximas versões. E outro ponto interessante também é que eu estava testando o Try e eu vi que quando você está editando, quando você está conversando ali com o chat e pedindo para fazer as coisas, você pode colocar ali qual que é o nível de contexto que você quer. Se você quer o contexto daquele arquivo específico, ou se você quer que ele pegue o contexto da pasta, de subpastas, ou se você quer que pegue o contexto do workspace inteiro, coisas assim, sabe? Então, o Try tem essa possibilidade. Se você colocar um hashtag file, e aí ele vai pegar o contexto só do arquivo. Isso pode ser
você, igual a gente tá falando, né? Depende do seu caso de uso. Pode ser que você queira pegar só o contexto do arquivo e que faça sentido, né? Eu acho que o próprio Copilot tem uma funcionalidade parecida, assim, né? Que você dá um arroba workspace, umas coisas assim, que também você consegue fazer. O próprio cursor, eu acho também que você consegue arrastar lá os arquivos pra você selecionar os que você quer que ele considere de fato. E de fato tem, tá, Ângelo? Esse tipo de funcionalidade que você comentou aí, o cursor também implementa. Mas isso de otimização, eu acho que não, né? É porque a licença, no final das contas, custa igual mesmo, né? Você pode selecionar lá um arquivo ou 50 mil, que vai continuar pagando $40 por usuário por mês. Exatamente. Mas assim, né? E não, eu acho que ainda faz sentido, né? Porque hoje a gente pode limitar o contexto. A gente pode passar as tags lá, inclusive a gente pode passar um contexto que é externo, por exemplo, @web, se eu não me engano, que é a tag. Você pode passar uma documentação por parâmetro pro agente e aí ele consegue baixar e ler isso dentro do cursor. Eu ouvi esse não sei se é a mesma funcionalidade que você tava falando, que eu ainda não testei bem, mas eu quero testar mais, que é a parte de roles que ele tem lá dentro. Não sei se você já viu, que não sei se é exatamente isso que você tá falando, mas parece que você consegue colocar umas documentações mesmo, sei lá, documento, PDF, imagem, tudo que você quiser que ele use como contexto pra sua interação. Porque uma coisa que eu fiquei mesmo outro dia pensando, falando, nossa, eu queria tanto passar um arquivo PDF pra ele ver um negócio aqui pra mim, e na interface, no chat dele, só tem um íconezinho lá de imagem, que você não consegue mandar outras coisas. E aí eu descobri, né, recente, que existe essa parte de roles e tô doida pra testar, que é você dar mais contexto mesmo, assim, sei lá, a sua documentação do seu projeto, a sua big picture, por exemplo, sei lá, começar a dar outras coisas pra ver se ele usa bem no contexto. Ainda não usei, tô doida pra usar. Você já usou, Júlia, por acaso? Sim, eu usei muito pouco no cursor, tipo, não especifiquei muita coisa, mas eu tava especificando mais como uma guideline de code review, por exemplo, de passar as mudanças que eu fiz e ele tem que fazer a code review de tal jeito. Gostei bastante e eu vi que logo depois que o cursor lançou, o Copilot lançou também. Eles estão começando a implementar isso também. Mas por enquanto é só arquivo, acho que .md. Não, ainda não tem tipo PDF, essas coisas. Mas as coisas que eu testei, ele funciona bem muito recente eles mudaram, tá? Assim, no cursor. Que acho que agora você consegue colocar mais arquivos que não seja só Markdown. Aí é muito rápido, eu nem sabia. E complementando justamente isso que você comentou, Júlia, do arquivo .md em que você passa algumas instruções pro Copilot, se eu não me engano, né? O cursor também tem o ponto cursor, se eu não me engano, a extensão, que é justamente para você poder criar recomendações ali pro agente, né? Levar em consideração no momento que ele estiver codificando. E ainda assim, existe um terceiro ponto, que são os notepads lá no cursor, em que você consegue configurar alguns estilos para tecnologias específicas. Por exemplo, eu quero que você utilize esse conjunto de orientações para quando você estiver implementando algo em uma API. Ou eu quero usar esse conjunto de instruções quando eu estiver codificando um front-end. Então você consegue informar padrões diferentes para estilos diferentes, para tecnologias diferentes em si. Então isso é um dos benefícios também que o cursor traz. Esse assunto linka um pouco essa construção de padrões, enfim, essa forma de instrumentar, né, algo que torne possível da IA ser mais específica, né, na hora de elaborar o código, linka muito com aquele ponto que a Fernandinha comentou no início, de que essa nova onda de IA, né, que tá vindo para agregar no desenvolvimento de software, ela vai exigir mais automação dos fluxos, mais padronização, às vezes da forma como é que a gente escreve a história, e esse tipo de feature é o que vai tornar possível essa padronização. Eu acho que o link voltou muito certinho, né, tipo assim, esse tipo de feature vai permitir essa padronização e vai possibilitar com que, tipo, as equipes que começarem, né, a usar dessa funcionalidade vão sair na frente em termos de produtividade, né? Sim. Uma outra feature que eu fiquei pensando que também ajuda isso é a parte que o próprio cursor tem e que agora o Copilot, acredito que lançou também recente, é da inclusão do protocolo MCP, que você consegue o protocolo. A gente já tem um episódio sobre MCP aqui no Entre Chaves, né? Então, pra quem não ouviu, volta lá pra ouvir. Mas, basicamente, é um protocolo que padroniza, né, a comunicação entre agentes de IA. E, basicamente, então, o cursor, ele tem lá uma possibilidade de você colocar servidores MCP dentro dele e ele consegue comunicar. Então, através da interface de chat dele, você consegue comunicar com esses servidores MCP. E aí, por exemplo, sei lá, a gente padroniza alguma coisa no Figma, você consegue ir lá via MCP e obter exatamente o que foi feito no Figma e, sei lá, implementar no seu código. Fazer isso muito mais rápido, sabe? Assim, então, acho que tudo isso vai mesmo ajudando. Quanto mais a gente vai criando essas formas, boas práticas, né, do que fazer, não só na codificação, mas em todo o ciclo do desenvolvimento, mais integrado a gente vai conseguindo usar IA. E mais rápido
rápido a gente vai ser. Vocês já testaram o MCP no cursor? Não, ainda não. Eu cheguei a tentar conectar ele com o da Azure, mas eu não consegui. Ah, isso da Azure eu tô doido pra fazer. Eu conectei ele no GitHub, né? Consegui fazer uma publicação lá. E tentei conectar também no Google Maps. Só que do Google Maps ele ficava dando pau o tempo inteiro. Mas ele conectou lá o servidor. E eu tô doida pra criar um servidor MCP que ainda não tive tempo de fazer. Mas vem aí qualquer dia que eu vou comentar. Gente, criei um servidor MCP e expus umas APIs aqui que vocês... Nossa. Tanto o Windsurf quanto o Try também tem recursos aqui para adicionar um servidor MCP. É muito fácil. No Try eu achei mais fácil do que no Windsurf, como que faz isso. Mas os dois têm essa opção e tem vários templates lá prontos, assim. Na hora que você clica lá na IDE já aparece para Mongo, Postgres, GitHub, etc. Slack. Aí é o mundo MCP, né, gente? Google Maps, que a Fernandinha falou aí agora também, Reddit. Enfim, tem milhares de templates lá prontos já. Você tá falando muito do Tray aí. Eu testei o Tray rapidinho também, assim. Já tem um tempinho, tá? Já tem um mês, sei lá. Muda tanto. Pode ser que eu vou falar aqui uma bobagem. Mas, assim, no dia que eu testei ele, eu não gostei. Fiz nele a mesma coisa que eu fiz no cursor. Que era, eu acho que, se eu não me engano, era criar algum dashboard, alguma coisa. Eu não sei se era criar um joguinho. Não me lembro. Mas, na hora que eu testei nele, ele ficava falando, dando erro. Aí falava, não, seu arquivo é muito grande. Foi um dashboard, eu lembrei. Dashboard HTML que eu tinha criado com o Cloud. E aí, como eu pedi pra ele lançar HTML, tava tudo no mesmo arquivo, né? Tava HTML, JavaScript, CSS. Então, era um linguição. Aí o Tray, tentei modificar, ele falou assim, não, seu arquivo é muito grande. Não consigo. E não modificou. E foi isso. Eu falei, gente, safado. Aí já fiquei com ranço. Tem a personalidade forte. Personalidade forte, falou, primeiro você faça boas práticas e depois você vem conversar comigo. Isso contribui um pouco sobre o que você comentou, né? De cada uma dessas ferramentas ter uma engenharia de prompt diferente, né? Que provavelmente foi isso que influenciou. Mas o legal do Tray, pelo menos, é que ele tem uma conversinha, né? Ele tem, vamos falar assim, ele tem um forte relacionamento aí com o DeepSeek, né? Já que o Tray é uma ferramenta da ByteDance. Então, ele tem aí uma ferramenta chinesa, né? Então, tem aí um relacionamento um pouco mais estreitado com o DeepSeek, né? Diferente dos outros. Cursor, Copilot, assim, normalmente não disponibilizam, né? O Windsurf, não sei. Não disponibilizam, né? O DeepSeek pra testar? Talvez local, Windsurf, alguma não. coisa. Não. Pelo que eu vi, até 5 dos 5, eu abri a lista deles ontem pra comparar. E aí eu não vi lá DeepSeek nas opções. Mas uma curiosidade agora sobre o Windsurf também, falando dessas coisas, né? De estreitar relacionamentos, de modelos com ferramentas, né? Com IDEs. A OpenAI tá tentando comprar o Windsurf. Eles estão fazendo alguma negociação pra comprar o Windsurf, que eu imagino que eles estão querendo. Porque assim, né? O cursor, ele também tem um relacionamento meio estreito ali com o Anthropic. Então, os modelos do Claude e tal foram até disponibilizados, se eu não me engano, assim, bem quando o 3.7 Sonnet Extended Thinking foi lançado. Ele já foi incorporado no cursor muito rapidamente. O Copilot, ele teve um pouco de delay, né? Foi incorporado também, mas teve um pouco de delay. E ele foi primeiro lançado em Public Preview, aquelas coisas, né? Assim, foi lançado restrito e tal. O cursor tem um relacionamento mais estreito com a Anthropic, né? O GitHub e Copilot, claro, tem um relacionamento estreito ali com a Microsoft, com a OpenAI, mas é uma extensão, né? Não é uma IDE. E a OpenAI tava tentando aí comprar o Windsurf. E o Tray é lá da ByteDance, que tem aí um relacionamento estreito com o DeepSeek, né? Então é legal também ver essas coisas assim, esses bastidores. O Windsurf tem o GPT, tem o Claude, tem o Gemini, tem o DeepSeek, todos na última versão, e tem também o Grok, lá do Elon Musk também. Já tá aqui disponível no Windsurf. Isso é engraçado, né? Que, por exemplo, a gente vai estudando, vendo comparativos que tem na internet, etc. E uma fonte uma das referências que eu estudei, que a data era, acho que era novembro do ano passado, 2024, já tava lá relacionado que o Windsurf não tinha o Claude. Ou seja, é bem recente, assim, coisa de alguns meses. Não, é porque tudo tá mudando, né? Tudo tá mudando muito rápido. A gente tem que ficar maluco mesmo. Não é à toa que o Claude 3.7 Sonnet é o preferidinho da Fernandinha. Ele é muito bom mesmo. Eu já testei também, a gente já falou isso aqui em outros episódios. O Claude 3.7 Sonnet, ele é muito bom. Sem falar das ferramentas, falando dos modelos, ele é um dos que mais se destaca, né? Tá nos top 3 de qualquer lista que você achar. E aí falando, né, assim, que a gente falou das ferramentas, dos estreitamentos de relacionamentos e tal. E aí quem tá correndo meio por fora aí é Google, né? A gente até fez um episódio sobre as novidades do Google recente, né, Ângelo? Que a gente falou o quanto o Google tá tentando
tentando talvez aproximar também um pouco mais desse mercado de desenvolvedores. Porque, né, a gente falou, OpenAI tá lá, a DeepSeek tá lá, a Anthropic tá lá, e os modelos do Gemini estão meio aí, sem, né, cadê o relacionamento estreito? Mas o Google aí também tá vindo aí com o Firebase Studio, talvez, pra competir, não sei se vai ser exatamente ele que vai competir, ou se eles vão lançar alguma outra ideia, né, ou alguma outra extensão, mas o Google tá um pouco correndo por fora, e assim, vamos ver se eles conseguem captar esse mercado dos desenvolvedores que estão aí amando essas ferramentas que já estão aí. Pode ser até que essa fala fique repetitiva para quem viu aí o episódio que a gente falou do Firebase e do Gemini 2.5, mas eu acho que o Firebase Studio é um concorrente sim. Na minha opinião, não vai ter outra ferramenta desktop igual o Cursor, você pode instalar no seu desktop, o Firebase Studio você usa pelo browser, né? Na minha opinião, o Google vai continuar nessa estratégia. Eu acho que é um concorrente forte porque a gente estava falando aqui mais cedo sobre a integração de alguma dessas ferramentas com a Azure. Acho que a Júlia falou que testou, no dia não funcionou legal e tal. Assim, provavelmente a gente se esforçar um pouco mais a gente consegue. Mas o Firebase Studio tem nativamente, óbvio, né, naturalmente, é uma conexão com o Google Cloud que funciona muito bem, né? Eu falei isso no outro episódio também. Eu testei, cliquei lá em publicar, não sei o que rodou de pipeline, não tive que preocupar com o pipeline, não tive que preocupar com nada. De repente apareceu e publicou. Eu até mandei o link pra Fernandinha, ela mexeu na aplicação que eu fiz, entendeu? Então, tem essa integração nativa do Firebase Studio com o Google Cloud. Eu acho que isso é uma baita vantagem, assim, porque a gente começa a entrar num outro mundo de infraestrutura como código, de não preocupar com o pipeline, sabe? E de fazer tudo com linguagem natural. Publica isso aí pra mim. Se você tiver no Cursor, você vai ter que falar, peraí, qual nuvem? Eu quero na Azure, eu quero na AWS. Peraí, vamos configurar primeiro essa conexão, que é a parte mais chata, né? Vamos gerar um token, vamos sei lá o que, é a parte mais chata. No Google, isso já fica bem mais mágico, bem mais natural, fluido, né? Bem legal. Uma outra coisa que eu também fiquei pensando, gente, é porque como o Copilot é o único dessas que a gente tá discutindo, que é uma extensão, querendo ou não, você pode utilizar o Copilot com IDEs que a pessoa já utiliza, né? Então imagina só, a pessoa tá lá trabalhando com C#, ela usa o Visual Studio e ela já tá, o Visual Studio tá ali totalmente pensado para pessoas que trabalham com C#, né? Então ela usa o Copilot lá no dia a dia dela, ela tem tanto as vantagens do próprio Copilot, quanto as vantagens do próprio Visual Studio também, por ser uma ferramenta que tá adaptada, né, a lidar com C#. Se ela migra pro VS Code, imagina lá, né, porque ela quer usar o Cursor, que é construído em cima do VS Code, ela vai talvez ter que baixar uns plugins ali do C#, usar umas coisas, né, da Microsoft e tudo mais. E isso pode ser um problema para ela no futuro. Tava conversando sobre isso recente também, e pode ser, né, que no futuro a Microsoft meio que comece a aplicar umas sanções aí nessas coisas, tipo assim, não quero que essas aplicações que são construídas em cima do VS Code tenham acesso a esses plugins aqui. Imagina, né, uma pessoa que trabalha lá no Visual Studio, que trabalha com C#, que quer esses plugins específicos de C#, por exemplo, pode ser que fique lá meio que restrito ao VS Code, à experiência nativa do VS Code, e isso seja um problema no futuro. Vocês acham que isso é um potencial problema para, sei lá, ficar mesmo preso como se fosse nessas ideias novas do Cursor ou do Windsurf, que são construídas em cima do VS Code? Vocês acham que isso pode ser um problema no futuro? Eu acredito que sim, tá, Fernandinha? Inclusive, eu já ouvi comentários, né? Em conversas de corredor, diz que a Microsoft já tá implementando esse tipo de restrição. A gente pode confirmar essa informação, mas pelo que eu entendi, já está sendo pensado esse tipo de restrição. Se o plugin foi feito pro VS Code, eu sei que hoje, ao instalar o Cursor, você tem a opção de importar todos os plugins que você tem lá, né? Mas assim, esses plugins exclusivos da Microsoft, pode ser que tenha alguma restrição, que não seja possível você utilizar eles lá no Cursor, por mais que ele seja feito com base no Visual Code. Eu também acho, até porque o Cursor é praticamente o Visual Studio Code, né? Ele tem, sim, pouca diferença no visual e tudo. E você pode instalar a maioria das extensões, raramente tem alguma que não é compatível, assim. Então, assim, quem quer usar o Cursor não usa como extensão do Visual Studio Code, só substitui. Então eu acho que eles podem ver como um problema bem, assim, comercial mesmo. E aí, nesse sentido, né, o Copilot pode aí ter uma vantagem no futuro. E uma outra vantagem, considerando esse aspecto, é sobre hoje, um desenvolvedor, quando ele decide adotar, né, uma ferramenta de IA no desenvolvimento dele, a curva de aprendizado para você começar a utilizar o Copilot é muito menor, porque ele consegue utilizar na ideia que ele já tem costume. Agora,
Agora, se ele quiser optar por ir pro cursor ou pro Windsurf, ele vai ter que abrir mão da ideia. Então, assim, a curva vai exigir uma adaptação. Eu tava até conversando um pouco sobre isso outro dia, em relação a custo também. Porque olha só que doideira, né? Isso é tão... A gente começa a ficar pensando nesses custos dessas ferramentas e até nos custos das IDEs mesmo. E isso começa a virar um balanço, né? Que é como se fosse assim, eu tenho um tanto desenvolvedor que usa Visual Studio. Visual Studio, ele tem uma licença que eu tenho que pagar, né? Que é cara. Eu tenho um tanto de desenvolvedor, por exemplo, que usa, sei lá, o JetBrains. As ideias do JetBrains. Também tem que pagar. Se eu convenço esse cara a migrar pro VS Code e usar o cursor, talvez eu vou substituir o custo da IDE pelo custo dessa IDE com IA. Vale a pena? Qual que é, né? Assim, então, esse tipo de discussão também é super importante, que é o custo da IDE que antes ele tinha com o Copilot. Será que vale a pena ou é melhor ele migrar para um VS Code com um cursor, com um Windsurf que já tem, né, uma IA integrada, mas também tem um outro custo de licença? Então, são outras discussões que começam a fazer super sentido, né? Principalmente no nível corporativo. Talvez no nível individual é um pouco mais simples, mas no nível corporativo começa a virar uma discussão totalmente relevante. O potencial de economia aí é alto e também, né, toda mudança, ela tem que ser feita com análise de risco. Trazemos aí o risco de potencialmente não ter esses plugins no cursor. Tudo começa a se encaixar. E num assunto como esse, como a gente falou aqui, as ferramentas hoje de IDEs estão sendo lançadas, extensões estão sendo lançadas, igual frameworks de JavaScript estavam sendo lançados há uns anos atrás, a gente vê que o tempo inteiro tem coisa nova acontecendo. Então, assim, dificilmente a gente consegue aqui falar sobre o futuro. Falar, o cursor, ele hoje, pra mim, por exemplo, ele é o melhor. Mas daqui a um mês ele vai ser? Não sei. O Copilot tá aí, correndo atrás, e é a Microsoft, né? Então, assim, daqui a pouco o Copilot vai passar? Talvez, acredito que sim. Talvez daqui a pouco o Google vai lançar um negócio, ou vai vir um Firebase, vai melhorar as funcionalidades lá, de ser realmente uma IDE que você consegue. Talvez, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente falar sobre futuro num episódio como esse. Principalmente, assim, eu mesma, né? Por exemplo, eu não compro uma licença anual de um cursor nunca. Eu vou comprar mensal. Porque, assim, eu não sei, um ano, eu não vou me comprometer um ano. É muita coisa. Eu não tô querendo comprometer por um mês. Quem dirá um ano, né? Então, assim, é muito difícil falar sobre futuro com um assunto como esse, né? O que a gente só pode deixar, né, como mensagem pra quem tá ouvindo aí, é só alertar sobre o uso da IA, né, de não usar a IA como um substituto, e sim como um apoio. Você tá sempre preocupado em validar que essas ferramentas são todas muito poderosas em termos de sugestão de código e etc. E acaba que o desenvolvedor pode cair em um cenário de conformismo, né? Vou ir aceitando todo momento as sugestões que a IA traz. Então, assim, se o desenvolvedor não aproveitar esse momento, né, de utilização da IA para explorar, né, o potencial da ferramenta de evolução, né, de agregar conhecimento, etc., ele vai acabar se perdendo, né? Vai comprometer um pouco a carreira dele. Ele tende a perder aquela fluidez que ele tinha para codificar, acaba se perdendo ao longo do tempo. A complacência, né, com o que a IA gera, a gente tem sempre que evitar, né? Tem sempre que... A gente já falou muito isso aqui no Entre Chaves, né? Tem sempre que revisar, tem sempre que... Enfim, evitar, de fato, ser complacente com tudo que ela gera. Revisar, com certeza, com cautela, né? Mas isso não pode ser uma barreira para que o desenvolvedor use, né? Então, assim, como eu falei no início, o desenvolvedor hoje, ele tem que saber qual ferramenta usar. E não se ele vai usar ou não, mas qual ferramenta ele está disposto a usar em relação a custo-benefício. É o que eu sempre falo, a profissão de programador não vai acabar. O programador não vai ser 100% substituído pelo IA. Pode ser que seja, mas vai demorar pra caramba ainda. Vai demorar um bom tempo ainda. Mas os programadores que não sabem usar IA vão ser substituídos pelos programadores que sabem usar IA. Isso é fato. Sim, usar do jeito certo também, né? Não só se depender. E aí, queria até perguntar para os nossos ouvintes aí, a gente já falou que a Júlia falou que o preferidinho dela é o cursor, a Fernandinha falou que ela tem a preferência ali no Claude 3.7 Sonnet, então eu queria perguntar para os nossos ouvintes, qual é o seu modelo, qual é a sua IDE favorita aí nessa corrida de inteligência artificial, de LLMs aí, deixa aí de comentário no episódio, aproveita, dá uma olhada na descrição, tem o link de vagas também, se você quiser trabalhar com a gente aqui, com a Júlia, fazendo mais cópias do mobile para web aí, usando
usando o cursor. Se quiser trabalhar com o time do Francis, com o meu, com a Fernandinha, enfim, temos vagas aí. É isso aí, galera. Então, até a próxima. Bebam água, façam commits, usem LLMs, usem as ferramentas, experimentem. E quando vocês acharem que experimentaram muito, experimentem mais. Porque é isso que vai levar a gente para a próxima fase dessa corrida. Então é isso, até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Valeu, galera.